Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Alan, sou professor de Física da Rede Apogeu e nessa quinta aula eu vou resolver a prova de Física do PISM 1 2014, ok? Tanto objetivas quanto discursivas. Então vamos começar pelas objetivas. Questão número 21. Durante uma competição de bicicletas, um ciclista está se deslocando com velocidade constante de 36 km por hora na horizontal. De repente, ele se depara com uma subida de 100 metros e inclinação igual a 30 graus. Desprezando as perdas por atrito, calcule qual deve ser a energia fornecida pelo ciclista para ele chegar ao final da subida com uma velocidade de 18 km por hora. Considere a massa do ciclista mais a massa da bicicleta de 50 kg. Então, primeiro, por precaução, eu passei tanto a velocidade com que ele chega no início da subida e a velocidade com que ele chega no topo da subida para metros por segundo, né? Lembrando que para passar de quilômetro por hora para metros por segundo, você divide por 3,6, ok? Então, o que está acontecendo? O ciclista, ele inicia, ele começa a percorrer uma pista de 100 metros com 10 metros por segundo. Ele quer saber qual que é a energia que precisa ser fornecida para esse ciclista para ele chegar aqui em cima com uma velocidade de 5 metros por segundo. 18 km por hora e 36 km por hora. Lembrando que eu passei já para metro por segundo. É um exercício sobre conservação de energia. Então, eu vou tomar como meu nível de referência zero de altura, aqui ó, o solo, onde ele começa a subir, a efetuar a subida por esse plano inclinado. Lembrando que a energia, ela se conserva, é uma grandeza que se conserva. Então a energia total antes é igual a energia total depois. Antes, início, depois, fim. Beleza. Então, ó, quais são as formas de energia que o ciclista tem antes? Ora, se ele chega aqui a toda velocidade, a 10 metros por segundo, ele tem energia cinética, mv0 ao quadrado sobre 2v0, a velocidade inicial. Mais a quantidade de energia que ele precisa para chegar aqui a 5 metros por segundo. Isso vai ser igual a massa vezes a velocidade final dele ao quadrado sobre 2, mais mgh. Por quê? Essa é a energia potencial gravitacional, porque em relação ao solo, eu estou a uma altura h. Beleza? Energia potencial gravitacional mgh. Aí você me pergunta, uai, como que eu calculo essa energia potencial gravitacional? Ou melhor, como que eu calculo a gente sabe, mas como que eu calculo a altura? Ora. Observe esse plano inclinado. Está parecendo muito bem um triângulo retângulo, tá? Tá não, é um triângulo retângulo. Observe que aqui é hipotenusa e aqui é o cateto oposto. Relação de cateto oposto e hipotenusa é seno. Então você pode dizer que o seno de 30 graus é igual a cateto oposto, h, sobre hipotenusa, 100 metros. Seno de 30, meio, igual a h, sobre 100 metros. Aqui, ó, os 100 metros que está dividindo, vai passar multiplicando, né? Então, 100 metros vezes 1 dividido por 2 é igual a h. Ora, h é 50 metros. Desculpa, meu h ficou meio zoado. Ok? Substituo 50 metros aqui. Está todo mundo no sistema internacional. Então, a unidade de energia vai estar em joule. Substituindo os dados na fórmula, velocidade inicial, final, massa, mgh. No início da prova ele fala que g vale 10 metros por segundo ao quadrado. Fazendo continha e isolando achei que a energia necessária para o ciclista subir esse morrinho aí é de 23.125 joules. Beleza? Letra A. Próxima questão, a questão sobre gravitação universal. Vamos lá. Muitas teorias sobre o sistema solar se sucederam até que, no século XVI, o polonês Nicolau Copérnico apresentou uma versão revolucionária. Para Copérnico, o Sol e não a Terra era o centro do sistema. Atualmente, o modelo aceito para o sistema solar é, basicamente, o de Copérnico, feitas correções propostas pelo alemão Johannes Kepler, não sei se é Johannes, vou chamar só de Kepler, e por cientistas subsequentes. Einstein, por aí vai. Sobre a gravitação e as leis de Kepler, considere as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Então, a afirmativa 1 diz o seguinte: adotando-se o Sol como referencial, todos os planetas movem-se
descrevendo órbitas elípticas, tendo o Sol como um dos focos dessa elipse. Tá certo? Correto. Essa é exatamente a primeira lei de Kepler. Beleza? Ó, afirmativa 2. O vetor posição do centro de massa de um planeta do Sistema Solar em relação ao centro de massa do Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, não importando a posição do planeta em sua órbita. Tá certo? Tá. Essa é exatamente a segunda lei de Kepler. Vamos para a afirmativa 3. O vetor posição do centro de massa de um planeta do Sistema Solar em relação ao centro de massa do Sol varre áreas proporcionais em intervalos de tempos iguais, não importando a posição do planeta em órbita. Tá certo ou errado? Errado, errado. Por quê? Varre áreas proporcionais em intervalos de tempos iguais. Não, é áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ok? Afirmativa 4. Para qualquer planeta do Sistema Solar, o quociente do cubo do raio médio da órbita pelo quadrado do período de revolução em torno do Sol é constante. Tá certo? Certo. Por quê? Porque essa é exatamente a terceira lei. Eita, nós. É exatamente a terceira lei de Kepler. Beleza? O quociente do cubo do raio médio da órbita pelo quadrado do período de revolução do planeta em relação ao Sol é constante. Essa é a terceira lei de Kepler. Beleza? Então aqui apenas as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. Letra C. Show? Próxima questão, questão 23. É uma questão sobre questão de equilíbrio de corpo rígido. Vamos lá. Pode ser considerado um sólido perfeito aquele corpo em que a distância entre duas partículas quaisquer é inalterável. Tá. Esse corpo perfeito chamamos de corpo rígido. O conceito de corpo rígido é uma idealização, uma vez que todo corpo real pode ser deformado pela aplicação de forças. Beleza. Entretanto, muitos sólidos do nosso dia a dia comportam-se praticamente como corpo rígido em diversas situações. Tá. Sobre esse assunto, considere as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Afirmativa 1. Um corpo rígido está em equilíbrio de translação quando o seu centro de massa está em repouso ou em movimento retiliniforme. Certo? Correto. Equilíbrio é uma situação em que a resultante das forças é zero. A resultante também o somatório dos torques também tem que ser igual a zero. Mas na afirmativa 1 aqui, ó, é uma questão do centro de massa. Se ele está em repouso ou se ele está em MRU, o que acontece? Ele está em equilíbrio. Por quê? Porque a resultante das forças, nos dois casos, é zero. Ora, pensa na segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Tanto MRU quanto em equilíbrio, ou melhor, em repouso absoluto, a aceleração é zero. 0 vezes m, zero. Então está correta, beleza? Afirmativa 2. Um corpo rígido está em equilíbrio de rotação quando está em repouso, não roda, ou seja, não gira para um lado nem para o outro, ou em movimento de rotação uniforme, com velocidade angular constante. Correto. Velocidade angular constante, ausência de aceleração angular. E quando ele está em repouso, ou seja, ele não translada, né, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Então está correta também. Afirmativa 3. A condição de equilíbrio de translação de um corpo rígido é que a resultante das forças externas atuantes sobre o corpo seja nula. Exato também. Porque se você tiver uma resultante não nula, o corpo vai se mover. F igual a ma. Então está correta também. 4. Denomina-se centro de gravidade de um corpo ou sistema de pontos materiais um determinado ponto por onde passa a linha de ação do peso resultante. Certo também. É o que a gente faz no diagrama de forças. Você representa todas as forças no ponto, no centro de gravidade dos corpos, que a gente considera que os corpos com massa uniformemente distribuída, então o centro de gravidade vai estar lá no centro geométrico do objeto. E sendo centro geométrico ou não, a gente representa essas forças exatamente na linha de ação por onde passa o peso resultante. Então tá tudo certo, galera. Letra E, todas as afirmativas são verdadeiras. Vamos para 24. Em relação às leis de Newton, é correto... Newton é só um. Em relação às leis de Newton, é correto afirmar que
Sobre um corpo que realiza um movimento circular uniforme, o somatório das forças é nulo. Será? Não necessariamente, né? Por quê? Quando o corpo está em movimento circular, a variação do vetor velocidade, da direção do vetor velocidade, na verdade, faz com que apareça aceleração centrípeta. Se eu tenho aceleração, eu tenho força, que a gente chama de força centrípeta, ou seja, em todo movimento circular você tem a resultante centrípeta. Então, o somatório das forças não necessariamente é nulo. Se for nulo, você não está no movimento circular, você está no movimento retilíneo, beleza? Letra B. Em um corpo em repouso ou em movimento uniforme, em relação ao mesmo referencial, não existe ação de forças. Não. Por quê? Eu posso ter ação de forças sim, porém, essas forças produzem uma resultante nula. Ok? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho duas forças agindo sobre esse carregador. Ele está em repouso, eu tenho mais de uma força agindo. Não necessariamente para um corpo entrar em movimento, ou melhor, não necessariamente se há de força sobre o corpo, ele tem que entrar em movimento. Correto? Letra C. A ação de uma força sobre um corpo não necessariamente altera seu estado de movimento. Correto? Correto. Foi o exemplo que eu acabei de dar. Então, vou citar inclusive outro exemplo. Aqui, eu estou aplicando uma força sobre o corpo. Não estou fazendo ele se movimentar. Agora eu estou. Por que antes ele não se movimentava? Porque a força que eu estou aplicando aqui não, entre aspas, venceu o atrito entre esse carregador e a mesa, que é a força de atrito estático, que age até a iminência do movimento. Beleza? Então, letra C correta. Vamos ver porque a letra D está errada. A toda ação tem uma reação que resulta na mudança de estado de movimento de um corpo. Não necessariamente, ó. Aplico uma força sobre a parede aplica uma força sobre mim. Ora, a parede não está saindo do lugar. Beleza? Letra E. A força centrípeta é responsável por manter a resultante das forças igual a zero. Não, pelo contrário, ela é uma força resultante. Então, outras forças produzem ela. Beleza? Então, resposta correta, letra C. Vamos para a questão 25, uma outra questão sobre gravitação. A luz está situada a uma distância de 3,8 vezes 10 oitava metros da Terra e completa uma volta a cada 27,3 dias. Ok. Com essas informações e admitindo que a órbita da Lua como circular, calcule sua aceleração centrípeta e depois marque o que está certo. Beleza. Então, o raio da trajetória, o exercício falou que a Lua percorre, ela está em órbita com a Terra numa trajetória circular, e o raio dessa trajetória é de 3,8 vezes 10 oitava metros. E ela completa uma volta a cada 27,3 dias. Beleza. Então vamos calcular uma volta completa ao redor da Terra, uma circunferência. Δs, ou seja, o quanto ela vai percorrer, 2πr, que é o comprimento da circunferência. Então, Δs vai ser 2 vezes π, no início do exercício você falou que o π vale 3, vezes 3 vezes 10 oitava metros. Fazendo essa conta, ela vai percorrer uma distância de 22,8 vezes 10 oitava metros. Agora, já que a gente sabe o quanto que ela percorreu, vamos descobrir o tempo total que ela gasta em uma volta. O tempo total, ora, são 27,3 dias. Em um dia, eu tenho 24 horas. Cada hora, eu tenho 60 minutos. Cada minuto, eu tenho 60 segundos. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou passando 27,3 dias para segundo no SI. Então, 27,3 dias vezes 24 horas, que eu tenho um dia, vezes 60 minutos, que é cada hora eu tenho 60 minutos. Cada minuto eu tenho 60 segundos. Fazendo toda essa conta, eu cheguei a 2,36, aproximando, né? Vezes 10 a sexta segundos. Bom, supõe que essa velocidade da Lua em torno da Terra seja constante. Bom, velocidade constante, ΔS sobre ΔT. Dividindo tudo isso que ela andou pelo tempo, eu vou achar aproximadamente 9,7 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Ok? Finalmente, se eu tenho a velocidade, posso achar a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre o raio da trajetória. Então, a aceleração centrípeta vai ser 9,7 vezes 10 ao quadrado, dividido por 3 vezes 10 à oitava, que é o raio lá da minha trajetória. Fazendo essas contas, eu chego ao resultado aproximado de 2,48 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado.
A resposta que mais se aproxima desse valor é a letra C. Beleza? Obrigado, pessoal.